O milagre de Luciana, libertação da dor que ninguém via. Luciana tinha 32 anos quando começou a sentir as primeiras dores. No início eram apenas incômodos nas axilas, como pequenos nódulos que ardiam ao toque. Ela, que sempre foi uma mulher forte, trabalhadora e independente, não deu muita importância. Deve ser alguma infecção, pensava, passando pomadas e tomando remédios caseiros. Mas os meses passaram, e o que era um desconforto tornou-se um pesadelo. Os nódulos cresceram, inflamaram e começaram a supurar. A dor era tão intensa que em alguns dias ela mal conseguia levantar os braços. Os médicos diagnosticaram hidradenite supurativa, uma doença inflamatória crônica que não tem cura. Você vai ter que conviver com isso pelo resto da vida, disse o último especialista que consultou, receitando antibióticos fortes e alertando para a possibilidade de cirurgias repetidas. Luciana saiu do consultório com as lágrimas escorrendo. Não era apenas a dor física, era a vergonha. As feridas abertas limitavam seus movimentos, manchavam suas roupas e a faziam evitar o convívio social. Ela se sentia suja, defeituosa. As noites eram as piores. Deitada na cama, com o corpo latejando, ela orava em silêncio, como aprenderá na infância: Senhor, se tu existes, me ajuda. Mas as respostas não vinham. Até que numa tarde de domingo, enquanto passava em frente a um pequeno salão alugado no bairro, ouviu vozes cantando. Não havia instrumentos, apenas um coro de homens e mulheres entoando um hino simples, mas cheio de fervor. Asterisco, ó, que amigo nós temos em Jesus. Todas as nossas dores leva sobre si, asterisco. Luciana parou. Aquela melodia a transportou para a infância, quando sua avó, antes de falecer, levava-a a uma igrejinha humilde onde as pessoas se vestiam com simplicidade e falavam de Deus com reverência. Ela não sabia, mas aquilo era uma reunião da congregação cristã no Brasil. Hesitou, mas algo a puxou para dentro. Dentro do salão, tudo era diferente do que ela conhecia. Não havia palcos, telões ou música alta. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social, cantavam de pé, com os inários nas mãos. No centro, um ancião, homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Não havia sermões longos nem espetáculo, apenas a palavra de Deus lida com clareza e orações que pareciam sair do fundo da alma. Luciana sentou-se no último banco, envergonhada das manchas em sua blusa, causadas pelo pus que às vezes vaza sem aviso. Mas ninguém a olhou com estranhamento. Quando o ancião pediu que os presentes se apresentassem, ela apenas balançou a cabeça, sem coragem de falar. Uma irmã ao seu lado, uma senhora de rosto bondoso chamada Dona Maria, percebeu seu constrangimento e sussurrou: Fique à vontade, filha. Aqui todos somos iguais perante Deus. No final da reunião, quando os irmãos se ajoelharam para orar, Luciana sentiu algo estalar dentro dela. As palavras do ancião ecoavam: Deus não desampara os seus. Ele ouve o clamor dos que sofrem. E pela primeira vez em anos, ela chorou sem se conter. Nos cultos seguintes, Luciana voltou. Sempre sentada no fundo, sempre calada, mas ouvindo. Os irmãos, sem perguntar muito, a acolheram com naturalidade. Dona Maria lhe explicou sobre a Santa Ceia celebrada todo o primeiro domingo do mês, e como o pão e o vinho representavam o sacrifício de Cristo. É um momento sagrado, filha. É onde a gente se aproxima mais dele, disse, enquanto Luciana observava, emocionada, os irmãos partilhando o pão com reverência. Um dia, depois de um culto, o ancião se aproximou dela. Não com curiosidade, mas com uma compaixão que a desarmou. Filha, você parece carregar um fardo. Quer que oremos por você? Luciana hesitou, mas então as palavras saíram como um rio. Eu tenho uma doença, irmão. Os médicos dizem que não tem cura. É vergonhoso. Eu já não aguento mais. O ancião não fez caretas nem promessas vazias. Apenas disse: Deus é maior que qualquer doença. Vamos pedir a Ele. E ali mesmo, no salão vazio, ele e mais alguns irmãos que haviam ficado se ajoelharam e oraram com fé. Não eram palavras bonitas ou repetitivas, eram súplicas sinceras, como as de quem fala com um pai que ouve. Na semana seguinte, Luciana acordou com uma dor diferente. Não era o latejar constante a que já se acostumara, mas uma espécie de formigamento nas axilas. Ao tocar, sentiu que os nódulos estavam menores. No espelho viu que a inflamação havia diminuído. Ela correu para o posto de saúde, onde a enfermeira, espantada, confirmou: Luciana, suas feridas estão secando. Isso não é normal para a hidradenite. No domingo seguinte, ela chegou à igreja com o coração acelerado. Durante o testemunho, quando os irmãos se levantavam para contar as bênçãos de Deus, ela sentiu um impulso. Tremendo, levantou-se também.
Irmãos, eu não sei falar direito, mas Deus me curou. Eu tinha uma doença que os médicos disseram que não tinha jeito, e hoje eu tô aqui sem dor. Sua voz falhou e as lágrimas vieram. Dona Maria se levantou e abraçou-a, enquanto os irmãos glorificavam a Deus com um aleluia, sincero. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isso não é surpresa para nós, filha. Deus sempre ouve. O que ele pede é que a gente confie mesmo quando não vemos o caminho. O tempo passou, e Luciana não apenas ficou livre da doença, exames médicos confirmaram a remissão total da hidradenite, como também encontrou um novo propósito. Ela foi batizada nas águas, mergulhando na piscina da igreja com lágrimas de gratidão, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas. Sem instrumentos, apenas com vozes unidas. Hoje, Luciana serve na CCB, ajudando outras pessoas que chegam com dores visíveis ou invisíveis. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, e que às vezes os maiores milagres não acontecem com estrondo, mas no silêncio de um salão simples, onde homens e mulheres humildes se ajoelham e creem. Se Deus fez isso por mim, ela costuma dizer às visitas novas, Ele pode fazer por você também. Basta vir como está. Asterisco. E assim, entre hinos sem acompanhamento, orações fervorosas e o pão partido da ceia, a história de Luciana se tornou mais um testemunho vivo de que onde há fé, Deus age. Não por mérito humano, mas por sua misericórdia, e pela igreja que, em sua simplicidade, continua sendo um farol para os que buscam a luz. Na mesma congregação onde Luciana encontrou sua cura, havia um jovem chamado Rafael. Ele chegará arrastado pela mãe, depois de anos lutando contra uma dependência que o deixará à beira da ruína. As marcas no corpo eram visíveis, olheiras fundas, mãos trêmulas, um olhar que já não brilhava há muito tempo. Mas das feridas mais profundas ninguém via. A vergonha de ter decepcionado a família, o medo de nunca mais conseguir se levantar, a sensação de que Deus, se existisse, já o tinha esquecido. Rafael sentou-se no último banco, de cabeça baixa, enquanto os irmãos cantavam Jesus, meu Salvador, transforma minha vida. Ele já ouvirá aquelas palavras antes, em outras igrejas, outras promessas. Mas desta vez, algo era diferente. Não eram os hinos, nem o salão modesto, nem mesmo as palavras do servo que pregava. Era o jeito como aqueles homens e mulheres oravam, não com palavras bonitas, mas com uma fé que doía de tão sincera. Quando o servo pediu que quem precisasse de oração se levantasse, Rafael sentiu o coração acelerar. Sua mãe o puxou pelo braço, sussurrando: Filho, é hoje. Deus está aqui. Ele resistiu no início, mas algo dentro dele, talvez um último fio de esperança, o fez se levantar. Tremendo, caminhou até a frente, onde irmãos de mãos calejadas o abraçaram sem julgamento. Um deles, um senhor de cabelo branco que trabalhava como pedreiro, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não desiste de ninguém, meu filho, nem de você. E então começou a oração. Não foi uma oração longa, nem cheia de gritos. Foi um clamor simples, quebrantado, como de um pai que pede pelo filho perdido. Rafael sentiu algo estranho, uma queimação no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente, as lágrimas vieram sem controle, não de dor, mas de alívio. Era como se uma carga de anos fosse arrancada de suas costas. Nos dias que seguiram, a mudança não foi instantânea. Rafael ainda sentia a luta, mas agora havia algo novo, uma força que não vinha dele. As noites de insônia foram ficando mais raras. Os pensamentos que antes o arrastavam para o desespero perdiam força. E aos poucos, ele começou a perceber que a vontade de usar não o dominava mais. Sua mãe, que tanto chorara por ele, viu o filho voltar a sorrir. Os irmãos da igreja, que o receberam sem perguntar seu passado, o ajudaram a arrumar um trabalho honesto. E Rafael, que um dia entrou naquela porta como um homem morto por dentro, hoje está ali toda semana, não mais no último banco, mas de pé louvando. Eu pensava que estava perdido para sempre, ele conta aos que chegam com os mesmos medos que ele teve. Mas Deus usou esta igreja, estes irmãos, para me mostrar que a redenção é real. Não é teoria. Não é só para os outros. É para quem crer. E assim como Luciana, Rafael se tornou mais um elo na corrente de milagres que não fazem barulho, mas transformam vidas. Porque na CCB, o poder não está nos holofotes, nem nas palavras bonitas. Está no Deus que ouve o clamor dos quebrantados e na igreja que, com as portas sempre abertas, continua sendo o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Não por força humana, mas pela graça daquele que disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. E a história continua. Sempre continua. No mesmo bairro onde Rafael encontrou sua restauração, morava uma mulher chamada Dona Maria.
Viúva há mais de 10 anos, ela vivia fechada em sua casa pequena, com as janelas sempre cobertas por cortinas pesadas. Os vizinhos diziam que ela mal saía, exceto para comprar o essencial no mercadinho da esquina. Alguns até comentavam que ela parecia carregar um peso invisível, como se o luto nunca tivesse terminado. Mas o que ninguém sabia era que Dona Maria não chorava apenas a morte do marido. Ela chorava a morte de um sonho. Antes de ficar viúva, ela e o marido tinham economizado por anos para abrir uma pequena padaria. O sonho era simples: vender pães caseiros como os que ela fazia desde criança, e ter um lugar onde as pessoas do bairro pudessem se encontrar, tomar um café e sentir o cheiro de pão quente saindo do forno. Mas quando ele faleceu, as dívidas engoliram tudo. A casa ficou hipotecada, e o pouco que sobrou do dinheiro da venda dos móveis foi usado para pagar as contas do enterro. Uma tarde, enquanto arrumava a mesa para o jantar que ninguém mais dividiria com ela, Dona Maria ouviu um barulho na porta. Era uma jovem obreira da CCB, com um sorriso tímido e uma Bíblia na mão. Dona Maria, a irmã me pediu para trazer um convite para a reunião de hoje. É às 7, e tem um grupo de oração especial para quem está passando por lutas, disse a moça, sem forçar, mas com uma voz que carregava uma esperança que Dona Maria não ouvia há muito tempo. Ela recusou educadamente, como sempre fazia. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras da jovem não saíam de sua mente. Grupos de oração para quem está passando por lutas. Ela se virou na cama e sussurrou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Porque eu não aguento mais essa solidão. No dia seguinte, enquanto regava as plantas no quintal, Dona Maria notou algo estranho. Entre as folhas secas do pé de arruda que ela quase não cuidava mais, havia um broto novo, verde e cheio de vida. Era pequena coisa, mas naquele momento pareceu um recado. Ela tocou a folhinha com os dedos e sentiu algo que há anos não sentia, um leve alívio no peito. Naquela noite, sem avisar ninguém, ela vestiu o seu melhor vestido, um pouco puído, mas ainda bonito, e foi até a igreja. Não sentou nos bancos da frente, como faziam os mais corajosos. Ficou bem no fundo, perto da porta, como se ainda não tivesse certeza se deveria ficar. Mas quando a oração começou, e ela ouviu as vozes unidas pedindo a Deus por milagres, algo dentro dela se quebrou. Não de dor, mas de alívio. E quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu que aquela palavra era para ela. Após o culto, uma irmã se aproximou. A senhora é nova aqui, não é? Eu me chamo Ana. Se precisar de algo, pode me procurar. Dona Maria engoliu o choro e balbuciou: eu tinha um sonho, sabe? Um sonho que morreu com meu marido. Ana não perguntou detalhes. Só segurou sua mão e disse: Deus ressuscita sonhos, irmã. Ele faz novas todas as coisas. Nas semanas seguintes, Dona Maria começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. E foi numa reunião de mulheres que ela ouviu um testemunho que a marcou. Uma irmã contava como, depois de anos desempregada, havia aberto um pequeno negócio com a ajuda de doações da igreja e de irmãos que acreditaram nela. Deus não nos dá só o pão, Ele nos ensina a fazê-lo, disse a irmã, com os olhos brilhando. Aquilo acendeu uma faísca em Dona Maria. Naquela mesma semana, ela procurou o pastor e com as mãos trêmulas contou seu sonho da padaria. Ele ouviu em silêncio, depois sorriu. Irmã, Deus não esqueceu desse sonho. Ele só estava esperando a hora certa para realizá-lo. Vamos orar? O que aconteceu depois foi algo que Dona Maria só conseguia explicar como um milagre. Primeiro, uma irmã da igreja que trabalhava em um banco a ajudou a renegociar a hipoteca da casa, reduzindo as prestações. Depois, um grupo de jovens da CCB se ofereceu para reformar o quintal dos fundos, onde ela sonhava em montar a padaria. Madeiras foram doadas, o forno foi consertado por um irmão que era técnico, e até as panelas velhas que ela guardava ganharam um novo brilho. No dia da inauguração, a rua encheu. Não era uma padaria grande nem luxuosa, mas o cheiro de pão de queijo quentinho atraiu os vizinhos, que vieram mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Dona Maria, com as mãos ainda um pouco trêmulas, servia cada cliente com um sorriso que não era forçado. E no balcão, bem visível, havia um versículo escrito à mão. Eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21h05. Os meses passaram, e a Pão da Bênção, como ela batizou a padaria, se tornou um ponto de encontro no bairro. Não só pelo pão, mas porque Dona Maria fazia questão de abrir as portas para quem precisava de um ombro, um conselho, ou simplesmente de alguém que orasse por eles. Muitas tardes, depois de fechar a loja, ela ia até a CCB e contava ao pastor: eu pensava que meu sonho tinha morrido. Mas Deus não só o ressuscitou como o tornou maior. Agora, não é só pão que eu dou às pessoas. É esperança. E assim como Rafael e Luciana,
Dona Maria se tornou mais uma prova de que na CCB, os milagres não são coisas do passado. São o pão nosso de cada dia, servido com amor, temperado com fé e oferecido a quem ainda não sabe que Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a história nunca para. Sempre há mais uma vida para ser tocada, mais um coração para ser restaurado, mais um sonho para nascer das cinzas. E a igreja continua de portas abertas, esperando por quem ainda não descobriu que no lugar onde Deus é adorado em espírito e verdade, os impossíveis são só oportunidades para Ele mostrar seu poder. Na mesma semana em que Dona Maria compartilhava seu testemunho, um jovem chamado Tiago entrou pela primeira vez na CCB, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ele tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem já tinha desistido de tudo. Há 2 anos, um acidente de moto o deixará com uma lesão na coluna que os médicos disseram ser irreversível. Você nunca mais vai andar sem muletas, foi a sentença que ouviu no hospital. Desde então, Tiago vivia trancado em casa, amargurado, achando que sua vida tinha acabado antes mesmo de começar. Sua mãe, Dona Rosa, era membro da CCB há anos e nunca deixou de orar por ele. Todas as noites, ela colocava as mãos sobre a foto do filho e clamava: Senhor, o Senhor disse que pela fé tudo é possível. Eu creio que Tiago vai andar novamente. Mas Tiago só ria com amargura. Mãe, para de sonhar. Os médicos já falaram. Até que numa tarde, depois de mais uma discussão em casa, Dona Rosa olhou nos olhos do filho e disse com uma firmeza que ele nunca tinha visto nela: Hoje você vem comigo na igreja. Não é pedido, é ordem de mãe. E se Deus não te curar, pelo menos você vai ouvir uma palavra que vai te dar paz. Tiago foi mais por cansaço do que por fé. Sentou-se no fundo do salão, cruzando os braços como se dissesse: prove que Deus existe. Mas quando o coral começou a cantar, o Deus que faz milagre é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre, algo dentro dele estremeceu. Era a primeira vez em meses que sentia algo além de dor e revolta. E então o pastor subiu ao púlpito e falou justamente sobre a história do paralítico de Betesda, aquele que esperava há 38 anos por um milagre. Quantos aqui estão esperando há muito tempo? Deus não se atrasa. Ele está prestes a agir na sua vida, declarou o pastor, apontando para a congregação. Tiago sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas que ele jurava ter secado começaram a descer sem controle. Quando o pastor pediu que quem precisasse de cura se levantasse, Dona Rosa segurou seu braço com força. Levanta, meu filho. Isso é para você. Tiago hesitou, mas algo o impulsionou. Com as muletas, ele se pôs de pé tremendo. O pastor desceu do púlpito, colocou a mão em sua testa e orou com uma autoridade que Tiago nunca tinha ouvido. Em nome de Jesus, eu determino que esta coluna seja restaurada. Os nervos que estavam mortos vivam novamente. As dores sumam. E você, Tiago, vai andar. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Um silêncio tomou conta do salão. Tiago sentiu como se uma corrente elétrica percorresse suas pernas. De repente, uma dor aguda o fez gritar, mas não era a dor de sempre. Era como se algo dentro dele estivesse se rearranjando. O pastor seguiu orando, e a congregação começou a clamar junto: É nosso, Senhor! É nosso! Tiago sentiu as mãos tremendo. Com medo, mas também com uma esperança louca, ele empurrou as muletas para o lado e tentou dar um passo. O primeiro foi vacilante, como se suas pernas tivessem esquecido como funcionar. Mas o segundo foi mais firme. E o terceiro foi acompanhado por um grito de vitória que ecoou por todo o templo. Estou andando! Estou andando! Tiago correu, sim, correu, até os braços da mãe, que caiu de joelhos chorando e louvando a Deus. O salão explodiu em aplausos, glórias e lágrimas. Homens que nunca choravam abriam os braços para o céu, mulheres abraçavam uns aos outros sem nem saber quem eram, e crianças pulavam como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Naquela noite, Tiago não voltou para casa. Ele ficou na igreja, contando sua história para todo mundo que chegava, mostrando como dobrava os joelhos, como pulava, como corria. Eu vim aqui achando que Deus não existia, ou que não se importava comigo. Mas ele não só existe, como estava esperando o momento certo para me mostrar que minha vida não tinha acabado, tinha só começado. Ele repetia com os olhos brilhando. Dias depois, Tiago voltou à igreja, mas dessa vez não sozinho. Ele trouxe seu melhor amigo, Carlos, que estava viciado em drogas há 5 anos e já tinha sido dado como caso perdido pela família. Se Deus curou minhas pernas, Ele pode curar sua alma, Tiago disse a ele. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre de Tiago começou a criar ondas. Carlos aceitou Jesus naquela mesma semana. Sua mãe, que já tinha desistido de orar, voltou a frequentar a CCB e testemunhou.
Meu filho estava morto em vida, mas hoje ele está aqui, limpo, com um emprego e um sorro que eu não via há anos. E a história continua. Porque na CCB, nenhum milagre é isolado. Cada vida transformada se torna uma semente que cai em terra boa e frutifica. Tiago hoje é obreiro na igreja, ajudando outros jovens que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. Dona Maria, com sua padaria, emprega ex-presidiários que precisam de uma segunda chance. Rafael e Luciana, que quase se separaram, agora lideram um grupo de casais, mostrando que o amor pode ser restaurado. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos se multiplicam. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, doente ou são, cheio de fé ou cheio de dúvidas, na CCB, as portas estão abertas, os braços estendidos e o milagre já está a caminho. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente, é impossível. Se for assim, então você está exatamente no lugar certo. Porque é nos impossíveis que Deus mais gosta de assinar seu nome. E foi então que o impossível aconteceu. No mesmo altar onde tantos haviam chorado suas dores, um homem chamado João, que por anos carregou o peso de um vício que o afundava, ajoelhou-se pela última vez, não em derrota, mas em entrega. As mãos que antes tremiam agora se erguiam firmes, e o silêncio da congregação foi quebrado por um choro que não era de tristeza, mas de alívio. Algo dentro dele quebrou não sua fé, mas as correntes. Quando se levantou, não estava só, Deus havia escrito seu nome naquela história. Ao seu lado, a jovem Ana, que por anos ouviu que sua doença era sem cura, segurou o exame médico com lágrimas nos olhos, remissão completa. Não foi a medicina sozinha, nem a força dela, foi a mão invisível que sustenta quem já não tem forças. E no fundo da igreja, um casal idoso que há décadas não se falava, se abraçou pela primeira vez em anos. Não houve palavras, apenas o reconhecimento mudo de que o perdão, afinal, era possível. Porque milagre não é só o que vemos. É o que sentimos quando, de repente, o peso some. Talvez você ainda esteja esperando um sinal, uma prova, algo mais. Mas e se o milagre já começou quando você decidiu não desistir? E se a maior prova de que Deus está agindo for justamente essa vozinha dentro de você sussurrando, tente mais uma vez. A lição não é que a vida será fácil, mas que você não está sozinho no deserto. Os mesmos braços que ergueram João, Ana e aquele casal estão estendidos para você hoje. Não porque você mereça, ninguém merece, mas porque Ele é bom. E a bondade dele não espera que você esteja perfeito. Ela te encontra onde você está. Então respire. O milagre não é só a cura, a restauração ou a vitória. É a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo sua história. E a melhor parte? O final ainda não foi escrito.